Programa João Cláudio em Casa. Ave Maria, Mãe de Deus Jesus, nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz, para carregar a nossa cruz. Ele começa cantando aqui essa música belíssima, Ave Maria Sertaneja, porque são 18 horas nesse momento e, de fato, no Nordeste, a gente grava agora às 18 horas e no Nordeste esse é um horário simbólico, né, João? É, do Nordeste, dizem, né, os esotéricos, os espíritas, os kardecistas, os hindus, que 6 horas da tarde é uma hora importantíssima no mundo espiritual. Por quê, João? Dizem, não sei, eu sinto, não sei, que aquela hora anjos e espíritos sublimes e todos param para louvar a Deus. É a hora da anunciação do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Tem isso? E o Verbo se fez carne. Eu sei que 6 horas sempre foi uma hora muito importante para mim. João, aqui no seu espaço é simbólico até o pensamento, porque você tem assim uma ideia de estar próximo aqui, ao mesmo tempo você vê ali embaixo, né, todo mundo passar uma velocidade, os carros, as motos, as pessoas correndo aquela velocidade. Quando a gente fala de espiritualidade, você vê as pessoas com tanta pressa. O João pensa em quê? Eu também tenho minhas pressas, né? Eu sempre dizer o seguinte: esse jargão, esse ditado é um lugar comum que atravessa décadas. A pressa é a inimiga da perfeição. Eu penso que para conhecer-se, autoconhecer-se, é preciso parar. Eu penso que a vida necessita de pausas. Penso também de que a Bíblia descreve a vida como pausa e movimento. Mas eu acho que nós mais falamos, andamos, gritamos, pegamos o carro, nos deslocamos do que de fato paramos. Nós ainda temos bastante medo de pensar. Faz medo mesmo. O barulho nos favorece a uma alienação que é muito mais agradável, que é muito mais fácil, que não dá trabalho. O pensamento exige esforço. E a consequência do esforço é tomar consciência do mundo e de si. E essa tomada de consciência é dolorosa. Pensar dói. Então, quando falta luz, o primeiro desconforto não é nunca o da escuridão, é do silêncio total. Que parou a buzina, parou a TV da casa vizinha, parou a música que tocava num carro, parou. Então, antes da percepção da treva, vem a percepção do silêncio, que é ensurdecedor. O que eu quero dizer é que se você tiver perplexo com a movimentação do mundo, da vida das pessoas, do tempo que passa, da construção do seu cotidiano, ou da sua sobrevivência a médio ou longo prazo, ou tem uma visão até unilateral da conjuntura política, econômica, social, internacional, ou se embasa de tudo que foi escrito, que foi lido, que foi falado, você tem uma visão parcial das coisas, se não intuir sobre elas. Que tudo aquilo é dado de forma muito neblinada, muito amorfa, precisando de uma iluminação. Seria uma grande arrogância nossa, seres humanos, achar que podemos obter de nós mesmos esta luz. É por isso que eu acho que deve transcender qualquer observação, que deve transcender qualquer pesquisa, qualquer objeto de estudo, que aí é que voltamos novamente a falar em mistério. A luz que é colocada, que se você se identifica com uma verdade,
não é porque ela seja uma verdade imposta. Isso pode acontecer em determinado momento da vida, mas quando você está mais consciente, não. Quando você se identifica com alguma verdade, é aquela verdade que você pensou, que descobriu, que se revelou, que você concorda. É como rezar. Você sabe as fórmulas de orações decoradas? Você reza: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Você diz isso repetidas vezes, eu pelo menos digo isso mecanicamente. No momento que você diz a palavra com o impacto do pensamento, Pai nosso, só as duas palavras que formam uma frase já foram uma oração existencial de uma função cósmica imensa. Já tomo consciência da existência de um Pai coletivo. Santificado seja o vosso nome, que é preciso sacralizar aquele nome. Venha a nós o vosso reino. Qual é o reino de Deus? É justamente o reino de justiça, paz, de fraternidade, que não existe aqui. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Já anula todos os meus egoísmos e as minhas petições mesquinhas e insuficientes. Porque também é muito fácil dizer que acredita da boca para fora, né? É verdade. Se eu de fato acreditasse, a minha crença me traria consequências que mudariam minha vida. Você sempre disse: Léus, você quer viver, quer acreditar, quer ir em frente, silêncio, paciência e trabalho. E o tempo? E o tempo? E o tempo. O tempo está aprendendo agora, e o tempo? É, o tempo. Dá tempo para que as coisas aconteçam, né? Essa é a essência da senectude, Sêneco, que era pagão e que sentia necessidade de uma crença. Também nos estudos de Platão, que foram adaptados para a filosofia ocidental, há um chamamento para a prova da existência de Deus. Depois, anos mais tarde, os teólogos afirmaram, existe um debate maravilhoso entre um grande filósofo alemão, eu não me lembro o nome, não sei nem pronunciar, eu tenho aqui em casa, e o Ratzinger, que foi Papa Bento XVI, considerado o maior teólogo desse século, acho que dos dois últimos séculos da Igreja Católica, único e exclusivamente sobre o confronto entre a razão e a fé. Antes já havia sido escrito uma encíclica do Papa João Paulo II, que a razão não anula a fé, mas fundamenta a fé. Mas a fé não pode nascer única e exclusivamente da razão. É alguma luz que se acende no seu interior, que é motivado, que se torna pela sua emoção. Depois, o outro grande filósofo, referência da humanidade no Ocidente, Blaise Pascal, diz que o homem é tédio, inquietação e inconstância. E diz também que a emoção tem razão que a própria razão desconhece. Santo Agostinho, ainda na época da patrística, respondia a seus alunos a indagação, porque é isso que eu ia dizer, a filosofia, a teologia, a história e a ciência concordam que houve uma grande explosão, Big Bang, né? Big Bang. Big Bang, que surgiu o mundo. E os cientistas reunidos em Genebra, algum tempo atrás, chegaram à conclusão que há 48, 49 bilhões de anos atrás, bilhões, pode ser 49, 60, 50, para Deus não faz muita diferença, porque o tempo para Deus não existe. Essas dimensões da relatividade do tempo e do espaço, o hoje, o agora, o depois, é a mesma coisa e só existe na nossa lógica limitada. Não existia nada há 46 bilhões de anos. Nada. Só Deus. Alguma coisa que motivou, que a ciência não consegue explicar. Então, os alunos perguntavam a Santo Agostinho, e antes do Big Bang, onde é o que Deus fazia? O que ele estava fazendo? E ele respondeu: preparando o inferno para pessoas que fazem esse tipo de pergunta. O mundo hoje passa por vários conflitos culturais, as identidades sendo questionadas. Como é que você, dentro dessa frase de questão de cultura, de identidade, você olha para o mundo hoje, Ucrânia, Rússia,
palestinos, judeus, Estados Unidos, Iraque, ou seja, o mundo todo dentro de focos que fazem a gente refletir um pouco mais sobre o papel da humanidade. Olha, eu vou dizer para ti que hoje, o que eu disse acredito que 17 anos atrás, quando eu conheci o embaixador Paulo de Tarso Flecha de Lima. Ele era embaixador do Brasil na Itália. Ele era muito amigo do Expedito Rezende, que era piripiriense, que era embaixador do Brasil na Santa Sé. E com a conversa de olha, embaixador, nós ainda vamos sentir falta da Guerra Fria. Que a Guerra Fria nos dava uma visão, primeiro para os diplomatas e para os analistas internacionais, de uma visão mais concentrada, mais previsível dos conflitos internacionais, das questões, né, entre nações, dos interesses hegemônicos, geopolíticos. Depois da Guerra Fria, os conflitos surgiram nos lugares insignificantes, onde menos se esperava, Kosovo, Timor-Leste. O interesse dos Estados Unidos foi deslocado da América Latina para o Oriente Médio, tanto pelas riquezas do petrolífero, também pela demarcação de espaços estratégicos para combates, para armamento, para desova de venda de armamentos, etc., essas coisas. Então, a situação no Oriente Médio é tão complexo. Nós aqui estamos começando a diversificar a complexidade dos pensamentos religiosos, políticos, qualitativos, quantitativos, estéticos, que o Ocidente tinha muito bem sintetizado, padronizado em uma fórmula limitada. São milhões de línguas, milhões de dialetos, de religiões, dentro das religiões, milhões de tribos, sabe, circunvizinhas, outras opostas, antagônicas, milhões de pensamentos políticos antagônicos dentro. Tem cidades como Jerusalém, Israel, que convivem com 3 religiões monoteístas principais. Esse que é o perigo que eu sempre chamo muita atenção, o perigo do ódio étnico-religioso. Ele é perverso. Esse é o pior de todos, porque ele está contido no nosso interior. Ele é um dos nossos instintos mais primitivos. E o tempo passa e ele não se acaba, né? Vem alguma coisa do tempo dos homens da caverna, não é da minha tribo, vai me matar. Eu estou pronto até. Enquanto a religião católica foi uma religião hegemônica, oficial, e não havia outra opção, não é nenhum problema. Quanto à proliferação das igrejas respeitadas e respeitosas e respeitáveis, evangélicas, e outras não tanto respeitáveis, e multiplicação de seitas, você pode ver que os conflitos étnicos começaram. Em pequena escala, mas poderão chegar muito se nós alimentarmos. Isso é uma coisa muito perigosa. Porque se você disser que mas não é incivilizado ter preconceito, não, o preconceito racial é um ingrediente de todo o contingente humano. Volto novamente à questão, nós estamos precisando nesse momento de uma intuição mais fortalecida. Ou o ser humano fortalece, desenvolve o sexto sentido, ele já toca, já vê, já cheira, já sente o gosto, já ouve, ou ele desenvolve um sexto sentido de intuir, inclusive sobre a informação, ou ele não resistirá, será sucumbir. João, um outro pensamento que também ele fixou na minha cabeça a partir das conversas com você foi aquele que você gostava de dizer o seguinte: status é aquilo que você compra com o dinheiro que você não tem. Não tem. Para mostrar para quem você não gosta aquilo que você não é. Esse pensamento é muito forte, João. É isso mesmo. Quando a gente joga ele na sociedade, assim, a gente se depara com uma reflexão que é como se fosse um dedo assim enfiado na ferida. Nós começamos a conversa falando de um mundo aparente. O mundo aparente é o mundo materializado. Esse objeto de decoração, essa mesa, essa cadeira, essa sua roupa, esse microfone, a câmera, isso aqui. Esses objetos são todos aparentes, porque o essencial não importa. São multiplicação e diversificadas formas, variedades de artefatos, designs que foram se criando e que foram alimentando o consumo e vice-versa, e que se foram transformando em objetos de utensílios, o que era
ou de uma inventiva necessidade de auxiliar o homem em suas limitações, a um simples, mero símbolo de status. Ter para ser, não é ser para ter. Muitas vezes um carro que que é apenas um mero meio de transporte, é usado por um adolescente como forma de poder, de persuasão, de sedução, de complexação de superioridade, de imposição de superioridade. Ele se torna num instrumento, um símbolo de status quo. E isso acontece em todas as coisas. Típico de uma sociedade de consumo que foi montada ainda no século XVIII, porque as coisas elas não acontecem de uma hora para outra. Nós estamos impressionados com as grandes mudanças que o mundo viu em 20 anos, mas essas grandes mudanças, tanto de liberação sexual, como da avanço na medicina, como de pensamento social e político, como de proliferação de pensamentos teológicos e filosóficos, isso tudo vem do germe a liberação sexual. Começou com o grupo de Bloomsbury, da Virginia Woolf, lá na época, na Inglaterra vitoriana. E na época foi considerada assim um oásis de inteligência, de rompimento com tudo que nos oprimia, mas as consequências foram terríveis. Como é que você observa, você de longe, essa questão da depressão, essa questão da tristeza, essa questão das pessoas, às vezes, terem sucesso e mesmo assim ter conquistado algum espaço e ter uma dificuldade de se relacionar? Engraçado como a depressão é vista de forma diferente, por pessoas diferentes, de camadas diferentes, e realmente existem depressões e depressões. Minha mãe, por exemplo, diz, não, isso aí é coisa de quem não tem o que fazer, porque você teve depressão? Nunca tive, porque quando eu acabava de varrer uma casa, já tinha que lavar uma trouxa de roupa. Ela não está de toda errada, mas também não está de toda certa. Depressão é uma doença de rico. Também não está de toda errada. Porque o pobre tem outras grandes aflitivas necessidades urgentes. Eu, por exemplo, eu tenho um problema que eu não tinha, que os medos vão aparecendo, as nossas fobias, as tensões psíquicas e tal. Eu comecei a ter medo de avião. Não é do avião cair, é de querer sair e não poder. Até 1.300 quilômetros eu viajo de carro, porque eu quero, na hora para o carro eu desço. De repente você entra num avião e só pode sair daqui a 5, eu não posso pensar nisso, se eu pensar eu entro em pânico. Então comecei a tomar remédio para viajar dentro de avião. Quando eu viajava com minha filha pequena, eu não tomava remédio, porque eu tinha uma preocupação com minha filha. Então aquilo já supria outra. Os ricos se casam, querem ter filhos, não conseguem ter. Outros querem ter, têm muito dinheiro, conseguem ter 2 filhos. Já os pobres são muito pobres, não têm condição nem da sobrevivência própria, tem 14, 15, 16. Quer dizer, é a defesa da perpetuação da espécie. A depressão é a doença dos sensíveis, porque a depressão também, de certa forma, é a negação a frustração de um grande ego. E a depressão também é a doença dos palhaços. Existe a história clássica do homem triste, que o médico diz, vá naquele circo lá, circo vagabundo, o circo que tomara que não chova, né? Cheio de buraco, que o palhaço é muito bom. Diz, não, eu sou o palhaço. E a depressão é a doença química também, às vezes uma deficiência e é uma doença espiritual. Mas eu acredito que a depressão seja também, em grande parte, quase grande parte, consequências de nossas atitudes. Coisas muito agradáveis que fazemos, que são agradáveis na hora, mas que depois nos trazem consequências à alma. Schopenhauer e Nietzsche, 2 grandes pensadores, eles apontavam a arte como uma grande saída da humanidade.
Sabemos que a arte é abstrata, que ela move o sentimento, que ela interfere sim numa visão, ela particulariza, ou seja, um artista ele consegue ter um grau de enxergar certas coisas, como você falou lá no primeiro bloco, as coisas que são invisíveis, que muitas vezes o senso comum olha. Talvez ele não enxerga, mas ele é mais influenciado, porque a antena capta com mais. Veja bem, um dos gênios que eu convivi e vi de perto, Chico Anísio, que tinha depressões. Uma vez perguntaram para ele, ele disse, tendo a percepção que eu tenho de mim e do mundo, se eu não fosse depressivo, eu seria um louco. Eu seria um louco. A minha depressão funciona, por exemplo, a minha, como rédea. Quando eu me afasto muito de um certo caminho traçado, de uma certa disciplina, de uma missão, ou de um certo comportamento que eu considero moralmente aceito, ou se eu me afasto de o hábito de reagir, de procurar, de dar sentido à vida, de todas as formas que as informações me colocarem, serem possíveis através da informação, por ser um homem bem informado, aí eu sinto. E acredito que uma pessoa que não sinta uma tristeza, uma nostalgia, uma depressão ou alguma coisa assim, seja uma pessoa totalmente indiferente ao mundo, às dores do mundo e às suas próprias, e talvez não seja tão humana quanto eu ou quanto outros que eu conheço. Agora, quanto a matar-se por causa da depressão, aí já é outra problemática, porque eu nunca pensei em me matar pelo seguinte, que eu sei que a vida continua. Aliás, é a única certeza que eu tenho na vida. Então, o que adianta se matar se eu vou continuar vivendo? João, o que te faz acreditar na humanidade? É o fato de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Nós estamos utilizando menos de 2% da capacidade, das possibilidades do nosso cérebro. A ciência, com a possibilidade da clonagem, da ida das pesquisas em outras galáxias, das naves espaciais que saem de órbita, da corrida armamentista, outra coisa, ainda não conseguiu fazer, eu acho que duvido que consiga, um computador, homem, macho, gameta masculino, que pegue uma computadora fêmea, faça amor com ela, o sexo, copulem e criem ali um computadorzinho com sua estrutura física, fisiológica, biológica, células e tal, mas com alguma coisa inanimada que na hora da morte deixa de existir, porque não é matéria. Matéria, a química já explicava, é tudo que tem corpo e ocupa lugar no espaço. É alguma coisa que lhe move, que vai para onde e vem de onde. Enquanto não puderem as ciências e os cientistas me responderem isso, eu vou ainda acreditando no ser humano, porque foi obra máxima da criação. Em tempos antigos, segundo consta, quando os reis se reuniam com seus ministros graves e sérios, havia o ministro do riso, chamado bobo da corte. Essa expressão bobo da corte é enganosa, porque a palavra bobo na linguagem comum indica um tolo, o que não entende o que se diz, o que fala coisas sem sentido. Mas o bobo da corte é uma pessoa com inteligência afiada para cortar a tolice das falas solenes das reuniões dos ministros. O bobo da corte é aquele que mostra a nudez e a vergonha do poder. Assim, como medida de proteção, ele tinha direitos que não eram dados a nenhum dos ministros sérios. Ele tinha permissão para fazer piadas sobre o próprio rei. Não é com ódio que se mata o rei, mas é com riso. A frase é do Nietzsche. Obrigado, João. Obrigado.